Sejam muito bem-vindos ao podcast Acende a Luz, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e as possibilidades de migrar de carreira. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, um tema muito especial para nós mulheres, que é como construir uma carreira na área de produtos digitais e a presença feminina na tecnologia. Hoje vamos discutir sobre o papel feminino na construção de produtos digitais, como migrar de carreira com uma pessoa sensacional que está aqui. Ela é carioca, então hoje é uma mineira e uma carioca aqui em São Paulo para gravar um podcast incrível para você, que é a Sandy. Seja muito bem-vinda, Sandy. Oi, gente, tudo bom? Queria agradecer principalmente para a Iá por ter a oportunidade de estar aqui hoje como amiga pessoal, então isso é incrível. É a primeira vez que eu estou realmente falando no podcast, então é incrível estar compartilhando isso com a Iá também. Estou muito feliz realmente de participar desse projeto incrível que é o Acende a Luz. Eu sempre via você postando as coisas, eu via as pessoas falando, então eu sempre achei incrível e queria fazer parte disso. Então, muito obrigada por me receberem. Eu que te agradeço. A gente se conheceu nessa loucura de São Paulo, em eventos, e ela também é uma pessoa que mudou de estado, então a gente vai falar um pouquinho disso, né, Sandy, dessa dificuldade, às vezes, de conexão. Mas acho que mineiro e carioca, a gente se entende, né? Se entende, e aqui foi muito legal, a gente tem o nosso ciclo das nossas amigas na área de produto, na área de tecnologia, e aí nossos assuntos são esses, nossos eventos, nossos encontros, e ela até fala, gente, vamos parar de falar de trabalho um pouquinho, vamos divertir. Mas é muito legal a gente ter essa rede de apoio em outros estados, principalmente onde a gente quer seguir carreira e faz muito sentido. Então, eu te agradeço muito por estar aqui, a sua história é incrível, a gente vai conhecer muito sobre a história dela. E a Sandy, ela é uma pessoa que faz muitas coisas, ela tem muitos talentos, e acredito que esses talentos e tudo que ela viveu contribuiu para que ela seja essa profissional incrível. Hoje ela é Product Owner na 11, e aí depois você explica um pouquinho o que é Product Owner, o que é PM, o que é o Product Manager, porque essa sopinha de letrinhas às vezes confunde. E também falando um pouco da sua carreira, como que contribuiu. Porque pelo que eu sei, ela já foi professora de inglês, já trabalhou em hotel, trabalhou em atendimento, né? Um pouco em docência também, dando aula, por isso que você tem essa dicção também de milhões. E acho que tudo contribuiu, né, Sandy? Sim. Mas conta um pouco de quem é a Sandy. Então, eu tenho uma coisa que eu sempre falei para mim mesma, e isso foi passando com o tempo, foi se reforçando mais ainda, é que para tudo tem jeito. E aí pode parecer um pouco extremo demais, mas é porque, como eu comecei na hotelaria, vou colocar lá do iniciozinho mesmo, eu sou formada em hotelaria, eu tenho mestrado em administração. E aí, lá atrás, quando eu estava na faculdade e tudo mais, eu pensei, poxa, ganhar um dinheirinho, né? Eu fazia mentoria, fiz parte do projeto de extensão, que era um curso, na verdade, profissionalizante para pessoas que não tinham condição de pagar pela profissionalização de barwoman e barman. Então, eu aprendi a fazer drinks, a Iá sabe muito bem que eu sou boa nisso. É profissional. Que gente. Chique. E aí, a gente dava aula para essas pessoas para elas conseguirem ter algum tipo de certificação de uma maneira que fosse gratuita. Então, nessa época eu pensava, poxa, acho que meu dom é esse, ensinar, seguir essa carreira científica e tudo mais. Aí eu pensei, tá, beleza. Só que a vida foi passando e era mais simples para uma pessoa de hotelaria fazer parte do contexto de turismo e etc. E foi quando eu comecei a trabalhar em hotéis. Meu primeiro estágio eu trabalhei no Copacabana Palace, era uma correria maluca. Nossa, você trabalhou no Copacabana, que incrível. Trabalhei, Legal. Não foi tanto tempo, eu trabalhei por um mês e pouco, logo depois eu fui para o Windsor, eu trabalhei no Otton, eu trabalhei no Royal Tulip, eu trabalhei em vários hotéis de rede, assim, e eu virei expert em resolver problema, em improvisar, o que é uma coisa muito útil hoje em dia, mas eu já vou chegar lá. E nessa época, a gente percebe que o trabalho de atendimento, de hotel, essa correria, não é que seja ruim, mas em um momento você cansa um pouco. E aí eu pensei novamente, voltar para aquela coisa de projeto de extensão e estudar a questão científica e talvez voltar para o magistério. E aí foi o que eu fiz. Fiz um concurso, passei no mestrado e falei, beleza, agora vai, né? Agora me encontrei. Agora eu me encontrei. Nisso eu já estava dando aula de inglês também, que eu melhorei muito meu inglês na época do hotel também. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais consegui melhorar foi meu inglês. Na época eu tinha italiano, eu tinha alemão, tudo básico de hotel, sabe? Ai, sobe o elevador, vira esquina, essas coisas. Mas foi bem útil para mim também. Mas aí, beleza, fui pro mestrado. E quando chegou no mestrado, eu tive muito contato com incubadoras. Então, eu tive contato com inovação, tive contato com tecnologia, eu tive muito mais contato com esse contexto, que era muito
assim, na minha cabeça parecia um pouco de paradoxo, assim, porque eu estava em instituição pública e em algum momento eu estava tendo muito contato com o mercado privado. Mas foi o que mudou para mim, porque quando eu comecei a fazer a minha dissertação, eu estava fazendo uma dissertação sobre índices de criminalidade no Rio de Janeiro, que eu queria basicamente mostrar se tinha algum número estatístico que realmente mostrasse se as pessoas, quando iam para o Rio de Janeiro, elas estavam deixando de ir por índices de criminalidade. Ah, sei lá, roubo de telefone, todos isso eram índices, e a gente estava analisando isso, eu, no caso, e o meu orientador na época. E aí, quando eu estava estudando sobre isso, eu tive muito contato com essas incubadoras e eu comecei a ver mais sobre inovação e soluções que tinham a ver com segurança, por exemplo. Então, quando tinha a ver com essas soluções, eu comecei a pensar, poxa, então tem outras maneiras de eu ajudar essa questão, na época que era de índice de criminalidade. E aí foi quando eu pensei, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que eu quero dar aula mesmo? Tipo, apesar de eu gostar muito da aula, eu dei aula por 1 ano e meio para lá na UF mesmo, que foi onde eu tinha me formado, né, e tal. Eu dava aula lá, mas eu sentia que faltava alguma coisa, assim. Além da questão também de ser muito engessado, instituição pública é muito engessado. Eu sou muito grata à instituição pública, mas ela é muito engessada. Então, a abertura para novas abordagens não existia. Eram coisas assim que a gente tinha que ir martelando ali, quando se você pensasse, talvez essa mudança ia vir daqui a 10 anos. Então, eu nem ia usufruir, se bobear, sabe? Então, foi nessa época que eu comecei, tá? Acho que eu vou terminar o mestrado e vou começar a olhar para outros horizontes. Foi o que eu fiz. Na época, eu não tinha lá muito dinheiro, teve a pandemia também. Então, como eu falei, tudo desse jeito, gente. Não é brincadeira. Chegou a pandemia, eu tinha passado num concurso para dar aula, era até voltado para a gestão da qualidade, então era muita estatística, muita estatística. E depois eu fui voltar para fazer o outro concurso, voltar para hotelaria. Falei, beleza, agora eu vou dar aula, eu vou ganhar dinheiro, eu vou viver minha vida. Teve a pandemia, não consegui fazer nada disso, porque Até então você estava no Rio. eu estava 100% no Rio. Sim. E aí eu pensei, poxa, não sei o que eu faço da minha vida. E aí, na época, eu conheci, eu tinha uma amiga, né, que ela já era programadora, hoje ela é minha esposa, tudo bom, gente? Mas ela já era programadora e ela falou, nossa, você tem muito jeito para produto. E eu fiquei assim, Então teve uma influência. teve, Ah, tipo, eu sei bem. a percepção de produto não era tão clara para mim na época que eu tinha contato com as incubadoras, que eu tinha contato ali dentro da faculdade, que eu falei, né, que tinha de inovação, matérias só sobre tecnologia. Não era tão claro para mim, porque ele era bem abstrato mesmo. E aí, quando ela falou isso, eu falei, tá, vamos tentar, né? E eu paguei um cursinho baratinho. Fui lá, fiz o cursinho para ver se era o que eu gostava. E era o que eu gostava, gente. Não tinha muito o que fazer. Tipo, eu ia usar tudo que eu tinha usado durante a minha carreira, que era me comunicar com as pessoas, falar com as pessoas, resolver problema, improvisar. Era correria. Até o inglês também. O inglês eu utilizei bastante, eu uso até hoje. Então, assim, eu ia ter uma maneira de utilizar todas as minhas habilidades que eu já tinha na minha carreira, que eu já tinha desenvolvido na minha carreira, dentro de um contexto que ia me trazer mais conforto. Essa é a verdade. Porque, como eu trabalhei a minha vida inteira no atendimento, 6 por 1, às vezes nem a folga a gente tinha, então era muita correria, 100% presencial, eu falei, gente, Deus, sabe? Eu acho que eu preciso descansar um cadinho. Trabalhando, obviamente, né, gente? Então, acabou que eu consegui usar tudo isso indo para o lado de produto. E aí chegamos em produto, né, finalmente. Quando eu estava estudando para produto, como eu falei, eu tinha terminado, né, o mestrado ali, e aí eu fiquei, tá, eu consigo já trabalhar com isso agora? Não necessariamente. Assim, é uma coisa que eu falo para as pessoas quando elas vêm conversar comigo, você gosta de trabalhar com produto? Como é que foi para você começar em produto? E eu falo, não foi simples, mas foi até relativamente fácil. Se você consegue adaptar o seu discurso nas entrevistas, nas coisas, é mais fácil. Então, tipo, o storytelling, ele é muito importante para a gente. A gente precisa dele para a gente conseguir adaptar tudo aquilo, porque ninguém acorda assim. Hoje acordei, o meu sonho é ser product manager, sabe? Com 5 anos de idade. Não. A gente acaba adaptando, assim, as nossas habilidades, as nossas experiências e acaba chegando lá. Tanto que a gente conhece pessoas que, sei lá, é formada em radiologia e está em produto. Então, quando chegou essa parte de eu estar estudando, de eu estar ali olhando para produto, eu já estava dando aula de inglês. Estava dando aula de inglês para poder dar ali um dinheirinho, né, por fora e tudo mais. E aí eu pensei, eu só preciso de uma chance para eu entrar em produto, começar em tecnologia em alguma maneira, para eu já estar nesse contexto e eu conseguir engatar para ir para PM, para ir para PO. E aí, beleza.
Eu comecei em atendimento, em produto. Comecei em uma outra empresa, uma empresa voltada para a educação. Quando eu comecei em atendimento, é que eu comecei a entender todo o contexto de tecnologia. Como é que a gente olha para aquela solução, como é que a gente resolve os problemas dela, como a gente engaja esse usuário, né? Que tanto é uma coisa que eu consegui utilizar bem, assim, durante o meu iniciozinho, né? Que foi essa coisa de conversar com o cliente, justamente por causa do atendimento. Como eu atendia muito, eu falava com o hóspede na minha frente, ali na minha cara, é totalmente diferente de você estar na sua casinha, bonitinho, atendendo aquela pessoa. Então, assim, o conforto era muito melhor, mas a habilidade de você ter resolvido o problema ali na cara do gol, com a pessoa ali estressada com você, porque ela quer subir pro quarto, porque ela quer não sei o quê, que ela quer sei o que lá, é uma habilidade assim que eu consegui utilizar 100% quando eu tinha que resolver os problemas no trabalho. E aí, beleza. Quando eu fui para o atendimento, eu comecei a ver o contexto de tecnologia, eu consegui descobrir, não, na verdade, eu estudei isso, né, mas eu nunca tinha visto na prática o Scrum, eu consegui ver a diferença de um PM, o que um PO fazia, que um pouquinho mais para frente a gente conversa sobre isso também. Então, isso foi bom para eu ter a primeira experiência. E aí, beleza. Agora eu consegui essa oportunidade onde eu estou, na 11, que é de atuar como PO. E aí foi por causa dessa experiência que eu tive lá atrás, com atendimento, dando aula e não sei o quê, que eu consegui de voltar para o atendimento, só que no remoto, para conseguir chegar onde eu estou. Então, realmente é uma trajetória assim. Foi daqui de 0 para 80, 0 de novo, 80, 0, 80. Sim. Não foi muito assim linear, digamos assim, sabe? Mas é porque, na verdade, você deu muitos saltos. Você migrou de carreira e você recomeçou. Então, tem muito disso, né? Da gente estar disposta a viver novas experiências também. Às vezes, voltar um pouquinho, mas para dar muitos passos para frente, né? Sim. E é legal, e foi esse o intuito de ter te chamado para você contar essa história, que eu acho super legal. E até para inspirar outras mulheres, porque tem gente que trabalha com marketing, que trabalha com vendas. Nossa, queria tanto trabalhar com tecnologia. E a pessoa não faz ideia do quão rica é a experiência dela para isso. Sim. Porque ali o dia a dia, você pode falar muito melhor que eu, mas é resolver problemas, é lidar com a equipe, saber falar com as pessoas, saber vender as suas ideias. E acho que a gente trabalha com produto, mas a gente não sabe, né? Sim. Então, quem tem essas habilidades de conversar e resolver conflitos, acho que se dá muito bem nessa carreira. E é o que você falou, a gente tem que ter uma oportunidade. Sim. E aí, por isso que entra as comunidades, entra eventos, aí aquela correria, mas acho que os bons profissionais têm lugar para as pessoas trabalharem, está faltando, né? Sim, verdade. Mas contando agora um pouco dessa parte da Ascend, LinkedIn, e fora do LinkedIn, quem é a Ascend, carioca, como é que é o seu dia a dia em São Paulo? Conta um pouquinho de você como pessoa. A Ascend é apenas uma jovem adulta de 30 anos. Sou jovem para ser velha. É isso, entendeu, sabe? Mas meu pai é carioca. E a minha mãe é paraense. Então, a minha criação lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro, do outro lado da ponte. Quem for do Rio de Janeiro, já foi para o Rio de Janeiro, vai saber que tem uma ponte gigantesca dividindo as coisas. E eu morar lá do outro lado da ponte. A minha criação, ela foi, tipo assim, bem diversa. Então, assim, não foi somente 100% sudeste, não. Eu tive muito contato com a minha família por parte de mãe, de Belém e tudo mais. Então, eu tenho muito isso vivo comigo. Como a minha família, por parte de mãe, é assim, quase que 90%, porque, enfim, é difícil, né, a gente conseguir, às vezes, os certificados da FUNAI e tudo mais, mas a minha família, por parte de mãe, é quase que 90% a 100%, assim, indígena. Então, a gente tem muita riqueza, assim, cultural, muita coisa que a gente consegue manter. Isso é uma coisa que eu acho muito legal da minha família, parte de mãe, da minha esposa, que também é paraense, é que no Pará as coisas são muito assim, muito fortes, as pessoas têm uma identidade cultural muito, muito grande. E isso ficou comigo, apesar de eu não ser paraense nem nada, sabe? Eu sempre morei no Rio de Janeiro, quer dizer, eu morei a minha vida adulta basicamente no Rio de Janeiro, mas o meu pai, como ele é de Marinha, eu nasci no Rio de Janeiro, passei 1 ano e meio, mais ou menos, e fui para Salvador. Então, passei 8 anos em Salvador, voltei. Então, assim, eu não sou a pessoa do Sudeste mais sudestina que você vai conhecer. Eu tive muito contato com o Nordeste e com o Norte também. Então, a Sandy é uma pessoa que gosta muito de falar. Eu adoro falar, gente.
E foi uma coisa que eu tive que usar a meu favor e refinar com o tempo para a questão de trabalho também, né? Porque às vezes você fala muito, você se torna prolixo. E às vezes você não é tão assertivo. Então eu tive que melhorar isso com o tempo. Mas foi uma coisa que eu consegui melhorar ali quando eu estava dando aula também. Tipo, você explicar demais, às vezes, para os alunos, eles não vão entender também. Às vezes você tem que ir mais, ser mais objetivo, assim, sabe? E isso é uma coisa que eu uso muito hoje em dia também no trabalho. Mas eu gosto muito de falar, no momento, tenho 2 gatinhos que ficaram com a minha mãe. Ela não deixou eu trazer para cá, para o Rio de Janeiro. Ficou com os netos. Ficou lá com os netos e o passarinho. Então, eu tenho uma gatinha que se chama Nidali, que é de League of Legends. Gente, todo mundo tem seu traço, assim, não tão bom, sabe? Então, infelizmente, eu ainda jogo LOL, sabe? Então, trabalhem com produto, vocês conseguem trabalhar e vocês conseguem ter conforto do home office e jogar. Se estressa em casa, sabe? Estressa no jogo. E eu tenho essa gatinha, a Nidali, eu tenho a Diana. A Diana, por causa daquele filme De Repente 30, Tudo Bom. Amaram, gente. E o meu passarinho que eu resgatei, que é o Gil do Vigor, porque ele faz... Brasil? Ele pia igualzinho, o Gil falava Brasil. Aí, quando a gente veio pra cá, quando eu vim morar pra cá, pra São Paulo, eu vim muito com a cabeça de que eu queria me inserir no contexto de tecnologia, porque, enfim, eu já tinha passado por hotéis, já tinha dado aula, já tinha feito tudo isso lá no Rio de Janeiro. Então, eu senti que já tinha dado, sabe? Eu falei, poxa, eu amo o Rio, gente, de verdade. Eu amo as pessoas do Rio, eu adoro as coisas no Rio. Não sou muito fã do clima, eu gosto mais do clima aqui em São Paulo, sendo muito sincera, para usar minhas roupinhas. Usar um blazerzinho, aqui é mais fácil. Mas eu gosto muito das coisas lá, mas eu sinto que para ter abertura, para você ter mais oportunidade, você ter um leque de opções, assim, um horizonte de coisas em tecnologia, era vir para São Paulo, Sim. sabe? Eu acho que eu já conhecia a Ana, a gente conversava, ela também tinha saído do Pará para vir para cá, para São Paulo. Então, eu já tinha entendido que é isso, gente. Eu acho que é o momento de eu dar uma mudada. Foi quando Mas você conheceu ela, você estava no Rio? Tava no Rio. Ah, tá. E ela já estava aqui em São Paulo. Entendi. E aí ela falou, vem para cá, vamos se ver. Fazendo nada, eu vou. Vim e nunca mais fui embora. E arrumei um emprego também, assim. E foi o que, na verdade, foi quase um fator decisório, assim, na minha vida. Porque eu tive que vir para cá para conseguir um emprego híbrido, na época. Foi meu primeiro emprego, né, de atendimento. Que aí eu consegui esse emprego híbrido porque eu tinha um endereço aqui em São Paulo. Legal. Então, foi o que realmente fez mudar a minha vida. E a partir disso eu consegui novas oportunidades e toda essa questão que a gente conversa muito, né, nos grupos de produto, de mulheres de produto, que a gente conversa muito sobre o LinkedIn. Ele é muito importante, gente, vocês não têm noção. E quando eu comecei a mudar o meu LinkedIn, mudar a abordagem dele, ser mais produto, postar mais, falar sobre isso, tudo mudou. Vem recrutador falar com você, é pessoa pedindo dica. Eu falei, caraca, pedindo dica pra mim? Que legal, eu comecei agora. Mas as pessoas pedem, falam, tipo, eu vi aqui a sua trajetória, tal, com a Iá estava comentando no início, né? Vi sua trajetória, você trabalhava em hotel, como você foi parar em produto? Uma longa história para contar, gente, se vocês tiverem tempo. Mas é bem legal que a gente consiga ter essa virada de chave, assim, quando a gente está num contexto de mudança, a gente quer mudar. Mas a gente precisa da oportunidade para mudar. E foi exatamente a oportunidade de eu ter vindo para cá, conseguido ficar aqui e ter um endereço aqui que fez eu conseguir ter a oportunidade de estar começando em tecnologia. Então, por isso que eu falei, tudo dá jeito, gente. A gente pensa assim, putz, não sei mais o que eu faço. Porque eu fiquei num momento, assim, de desespero na época que eu estava no mestrado, que eu tinha terminado o mestrado. Falei, putz, sou mestre. E aí, sabe, eu não conseguia um concurso, nada, porque tudo era presencial e a pandemia estava mudando muito. Então, as instituições públicas, elas não são tão preparadas para o remoto. Então, para eu conseguir dar aula, não dava para ser remoto. As pessoas tinham que ir presencialmente. Então, enfim, fiquei sem nenhuma perspectiva, assim, sabe, de mudança. E aí veio a questão de produto, eu comecei a estudar isso e mudei de vida, literalmente. Tanto que hoje eu adotei um cachorrinho. Eu ia perguntar se não vai falar do Pedro. Vou falar do Pedro. Bom. Mas eu só consigo realmente ter a estabilidade financeira, a estabilidade profissional, o bastante por causa dessa mudança que eu tive lá atrás, essa percepção de que eu teria que sair de lá e começar a minha vida aqui. Então, aqui eu consegui ter essa estabilidade a ponto de conseguir adotar meu cachorrinho, o Pedro, gente, o nome dele é Pedro Scooby. Eu adoro falar isso, porque às vezes eu falo assim, nossa, porque o Pedro ontem fez xixi e tal coisa. E as pessoas ficam assim, né? Meu Deus, meu seu filho. Eu falei assim, meu filho.
É. Ele é meu filho, sabe? E eu dei o nome de Pedro porque fica parecendo porque é uma criança, tipo, humana, mas não é. É um cachorro. É, eu tenho isso também, porque o meu chama Francisco, É né? isso, sabe? Chico. É muito legal. Eu adoro dar nome de gente pro E bichinho. ela realmente, elas são mãe de pet, porque Sim. às vezes a gente quer fazer alguma coisa, vamos pra uma pousada. Não posso por causa do Por causa do Pedro. Pedro, é. Aí às vezes a gente tá em algum lugar, tem que ir embora porque é o horário do Pedro tomar remédio. É isso. É sobre. isso. Não, agora ele nem tá tomando mais remédio, mas ele tem um horário muito certinho assim pra comer. Mas, ai, isso aí é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Gente, se vocês puderem investir em adestramento de cachorro, façam isso. Porque o Pedro é muito de boa, mas ele quer falar com todo mundo. Ele é simpático demais. Ele quer falar com as pessoas nem sempre querem falar com você, filho, sabe? Então, assim, ele puxa muito. Então, eu fico pensando, se a gente for pra um lugar, ai, vamos, igual aquele dia que a gente queria ir pro resort, né? Vamos pro resort, fazer alguma coisa. Cara, vai ter tanto estímulo, o Pedro vai ficar maluco. E eu vou ficar maluca junto com ele. Então, eu já vou aqui, né, juntar uma graninha pra investir num adestramento pra ele parar de puxar tanto, ficar tão agitado. Porque criança é assim, Não, gente. o Francisco é o contrário, ele me faz passar vergonha, porque as pessoas querem brincar, vem criança, ele não quer, sabe? Ai, que Chatinho. divo! E na internet, eu sempre postei vídeo dele desde pequenininho, ele indo pra creche, as pessoas acham, nossa, o Francisco é super bonitinho. Quando conhece, ele é falso. Ele quer avançar, Mas ele quer tenta morder? Ele rosa, nunca mordeu, mas ele afasta as pessoas e assusta. Ah, o Então, Pedro, ele acha que ele é do tamanho do Chico e ele tem 15 quilos. Então ele vai pulando, a pessoa fica, meu Deus! Aí. eu queria assim, dócil, amável. É, mas o Pedro é Então, grande demais pra ele ser tão equilíbrio. nosso, as pessoas ficam assustadas assim, né? Um cachorro desse tamanho pulando em cima de mim. São os nossos bebês, né? Os nossos filhos, Nossos somos filhinhos. mães de pet. Mas durante essa trajetória, Sandy, eu sei que você teve as dificuldades, os desafios, e hoje você vem colhendo esses frutos da coragem, de tudo que você começou lá no Rio, e é muito do que você falou. Acho que as portas se abriram porque você estava aberta também, e vamos se jogar, vamos viver o novo. E acho que a oportunidade, ela aparece para quem está pronto. Eu tenho muito isso para mim, sabe? E você veio para cá, estava disposta a mudar de estado. Poucas pessoas têm essa coragem de fazer isso que a gente fez, mas a gente se jogou e acho que deu muito certo. Que São Paulo, ele abraçou a gente. Eu estava agora em Porto Alegre, né? E eu sou mineira, e quando eu estou em outros estados, eu penso, eu quero a minha casa. Eu já me né? encontrei aqui mesmo. Pô, viajar é bom, mas, putz, nada melhor do que o seu banheiro, a sua cama. Putz, não. Eu também tenho essa mesma sensação. Sim. Toda vez que eu vou no Rio, eu tenho uma sensação engraçada. Tipo, é meio nostálgica, porque eu lembro de tudo. Falar, que lugar legal. As pessoas, isso é uma grande coisa que a gente vê. A gente vai de um estado para o outro, e o Brasil ele é tão diverso, que a gente vai de um estado para outro, as pessoas são completamente diferentes. Tipo, não é só questão de sotaque, é tudo. O jeito, as coisas que elas falam, tudo. E aí, quando eu vou no Rio, eu tenho essa questão nostálgica. Eu fico, poxa, que legal. Mas, poxa, eu vou voltar para São Paulo. Eu gosto ali, tá aquela nevozinha de poluição. Pô, top, adoro. Vou voltar para casa. 2, 3 dias, tá bom. Bater saudade. Tá bom. É isso. Mas vamos explicar também essa parte mais técnica, que a gente fica falando essa sopa de letrinhas, e é muito comum pra gente. O que hoje, na sua visão, até porque acho que pro mercado isso gera muitas dúvidas, né? Qual que é o papel de um PM e o papel de um PO? Tem. Olha, eu sinto que eu tive a atuação dos dois jeitos. Porque eu penso assim, que o Product Manager e o Product Owner são papéis complementares, eles se completam assim. Mas eles têm focos distintos. Então, o PM, ele é um pouco mais estratégico. Ele vai ali, conversa com os stakeholders, ele vai definir a visão de produto, prioriza iniciativas com base ali no mercado que a gente tem, né? Faz muito benchmarking, no usuário, alinha ali com os stakeholders. Agora, o PO, que é o que eu estou fazendo hoje em dia, eu consigo sentir essa diferença porque ele é mais tático. Então, ele vai estar atuando ali no dia a dia do time ágil, ele vai estar refinando o backlog. Todo dia, eu estou ali todo dia refinando o backlog, atualizando roadmap, garantindo que essas entregas elas vão estar ali atendendo, de fato, os critérios ali de aceite. São coisas mais técnicas. Então, a gente traduz essa estratégia em tarefas mais executáveis. Então, eu acho que elas são coisas muito complementares. Então, enquanto o PM está pensando no porquê e no que mesmo, problemas a resolver, oportunidades e tal, o PO está pensando no como, quando que a gente vai fazer, quanto tempo essa sprint vai durar, vai caber tudo nessa sprint, a gente vai ter que fazer mais testes, isso aqui vai ser um épico, isso daqui vai ser uma história. Então, ele é um pouco mais técnico. Então, eu entendo que eles são coisas complementares e eu entendo o PO mais como uma atuação do que um cargo por si só. Então, tem como você ser um PM e, em algum momento, acabar atuando como PO. Então, acho que essa diferença fica mais clara no dia a dia, mas fica mais clara quando a gente pensa nesse porquê e como, sabe? Sim, e você tem contato hoje com o cliente no seu dia a dia? Você pega as demandas do cliente, passa para o time, faz essa interface também? Olha,
Para ser muito honesta, eu não tenho tanto contato assim com o cliente hoje em dia, mas como é uma coisa que eu já tinha muito costume e eu vejo que dá muito certo desde o meu outro emprego, você ter a noção do que o usuário tem em mente, não assim, a gente não vai ler a mente aqui mesa branca, não vou conseguir fazer isso, mas a gente consegue ter um pouco mais em mente o que ele quer, porque às vezes nem ele sabe o que ele quer se você entra em contato com ele, sabe? Se você tem um contato com o cliente, ele vai, de alguma maneira, te revelar o que ele realmente está procurando, o que ele precisa. Nem sempre ele sabe o que ele precisa. Às vezes ele está usando ali, ele fala, eu quero isso, mas será que é isso que ele está precisando mesmo? Será que é isso que vai manter ele engajado? Então, acaba que eu mantenho muito contato com o time comercial. Legal. Sempre fiz isso, de manter o contato com o time comercial, o pessoal de atendimento. Eu sou muito próxima do pessoal de CS, sou muito próxima do pessoal ali de vendas, justamente porque eles vão ter mais contexto, mais ideia fixa ali, real, do que a pessoa vai estar querendo, o que o usuário está querendo fazer, o que ele realmente está querendo utilizar, o que vai manter ele engajado ali naquela solução. Então, acaba que contato meu, não. Mas eu tento manter contato com as pessoas que têm, sabe? Sim. E como que você faz hoje para administrar essas demandas que você entende que são importantes para o cliente, junto com as necessidades do escopo ali do projeto, de stakeholder? Acho que cada um tem uma visão, cada um tem seu interesse, e acho que é um dos desafios para um PO, né? Para o PM ter essa balança, né? O que é bom para o usuário, o que é bom para o negócio. Como que você faz o seu dia a dia com esses desafios? Cara, uma coisa que eu tive que fazer muito quando fui migrando para produto também foi adaptar a minha comunicação para o meu público. Estava acostumada com uma comunicação muito científica, muito detalhista, o que não é um problema em produto, não é um problema você ser detalhista, mas existem momentos e momentos, sabe? Então, eu tive que adaptar muito minha comunicação, estava acostumada a dar aula, adaptava ali para os alunos num tom ali de professor mesmo, né? Explanativo, muito explicativo, né? Ali. E no dia a dia de produto, às vezes você tem que ser um pouco mais objetivo, sabe? Então, quando a gente tem que usar mexer nessas manivelas, de falar com esses times e tudo mais, cada um você vai ter que falar de uma maneira. Tipo, eu tenho pleno conhecimento da regra de negócio. Eu consigo saber quais são as regras de negócio, o que o usuário tem que fazer nisso daqui. O jeito que eu vou levar isso para o pessoal do comercial, a gente está pensando nisso aqui. Vocês acham que é legal de priorizar isso aqui? Eu tenho que falar dessa maneira com ele. Agora, quando eu vou falar com dev back-end, é de um jeito. Com dev front-end, também é de outro. Se eu vou falar com designer, eu já vou ter uma outra abordagem. Se eu vou falar com o pessoal de comercial, que está ali na linha de frente, também vai ser outro. Então, acho que o que eu tive que fazer mais foi adaptar o modo que eu comunico as coisas. Tornar as coisas mais assertivas, muito objetivas, em alguns casos detalhistas, em outros casos não. Às vezes, só tem que levar um contexto geralzão do que seria a solução para um dev. Ele vai entender, mas eu vou ter que ser mais detalhista ali nas regras de negócio, critério de aceite e tudo mais. Em comercial, eu levo a ideia total. E o quão difícil é a gente colocar no papel, colocar em prática, subir para a produção aquela solução. Então, eu acho que foi o que eu mais consegui resultado, assim, foi depois que eu comecei a adaptar a minha comunicação. E stakeholder, dados, né? Só porcentagem, dados, não fala nada. Pois é. Assim, traga Entendi. o número de quantas pessoas acessaram. É isso, sabe? Então, a gente tem que adaptar bastante a comunicação justamente porque a gente está lidando com pessoas com visões e contextos completamente diferentes. Apesar de estar todo mundo na mesma empresa, sabe? Sim, acho que é muito esse perfil, né, de produto. É você falar com diferentes áreas a mesma coisa, mas na linguagem deles. Para que a comunicação seja clara. Principalmente em grandes empresas. Quanto maior, acho que os ruídos são maiores também, né? Uhum. O que a 11 faz mesmo? Eu não sei. É basicamente uma fintech voltada para a previdência privada. Uhum. Então, tem algumas soluções mais voltadas para crédito, então resgate ali. Tem uma solução mais voltada para consultoria, que é de ajudar as pessoas com as suas finanças, que é a saúde financeira, que é a frente que eu estou. O meu produto, no momento, é o de saúde financeira. Que, então, quando a gente fala assim, tem várias frentes e tudo mais, gente, na real, é assim, o seu aplicativo, ele tem abinhas. Cada abinha é uma frente, cada abinha é uma squad ali, sabe? Então, a minha abinha é de saúde financeira. E aí agora a gente está tentando trazer muito mais engajamento para a parte de saúde financeira, porque se trata justamente das pessoas conseguirem se organizar financeiramente. Então, eles têm esse serviço, é um serviço premium, né, para as empresas, é oferecido à parte ali para os clientes da 11. Nem todo mundo ali que tem a saúde financeira tem previdência, nem todo mundo que tem previdência teria a
saúde financeira, às vezes tem os dois. Então, a gente adapta ali também a home para essas pessoas, porque a visão da pessoa dos rendimentos em previdência vai ser diferente. Então, a gente adapta tudo isso para a saúde financeira. A gente está utilizando algumas features voltadas, né, para os consultores, porque tem consultores, a pessoa agenda ali, né, a consultoria dela, e nessa conversa ele vai, eu quero objetivo tal, eu quero meta tal, essas coisas aqui eu quero conseguir até o final do ano. Então, são coisas que a gente consegue fazer lá na consultoria. E aí, na parte de saúde financeira, tem e-books, tem calculadoras, tem simuladores de previdência, tem... E cada um é um produto. Cada um é um produto. E está tudo ali na mão da Cendinha e da galera de saúde financeira. E como se trata de uma startup, as coisas mudam muito. Assim, com muita frequência as coisas mudam. Existe... Por isso que eu acho que até uma coisa que eu percebi que melhorou, que eu consegui utilizar mais agora com o tempo, é que a maior parte de aprendizado que eu tive é que dá para usar qualquer habilidade sua em produto. E eu lidava muito com improviso quando eu estava em hotel. E quando a gente está numa startup, é improviso também, gente. Às vezes a gente tem uma solução tal, mas será que isso daqui está atendendo 100%? A gente não tem muito tempo, tem que entregar. Então, a gente já dá aquela mudada, então a gente já improvisa, ajeita ali, fala com os devs, quão difícil é fazer isso e tudo mais. Então, considerando que eu estou ali naquele contexto de startup, isso é bem importante, assim. E aí, esse produto, ele é muito mais voltado para o entendimento da pessoa, da vida financeira dela, que é uma coisa que a gente sabe que falta bastante, né? A gente acaba Cultural, não tendo... né? É, cultural. A gente não tem, sei lá, eu tenho que... Como eu declaro meu imposto de renda? Nem sempre todo mundo sabe? A maior parte das pessoas acaba pagando para um profissional, o que não é um problema, mas você saber ter essa independência, ter essa autonomia é muito bom. E isso a gente também tem dentro do produto de saúde financeira. Então, eu acho que é uma coisa que tem muito potencial, maior ainda, de crescimento. E a gente está focando bastante nisso, de criar soluções, criar features que tenham algum tipo de retorno para o usuário. Porque às vezes a gente usa as coisas só porque a empresa está mandando usar o negócio aqui. Não, tem que ter um retorno. Né? A pessoa tem que acreditar naquilo, olhar para aquela solução, falar com o consultor e falar, putz, a consultora tal me disse isso. Então, acho que eu vou utilizar aqui essa feature que vai me ajudar nisso daqui. Então, a gente está tentando trazer muito mais praticidade e aplicabilidade para o dia a dia do usuário, com base nas features que a gente tem em saúde financeira, sabe? Perfeito. E agora falando um pouco de time, de diversidade, eu não sei como que é a configuração do seu, mas falando de um modo geral, a gente sabe que nós, mulheres, a gente já avançou muito, já tem muita coisa que a gente conquistou, mas acho que se tratando de tecnologia, a gente ainda não está no auge ali, tem poucas, né? As porcentagens são muito poucas. Eu, voltando agora do Salt Summit, eu até comentei com meu marido, a batalha de startups, tinham 50 startups, e aí os cinco vencedores, né? Cada um uma categoria, todos homens. E na batalha também eu só vi homens, todas as vezes que eu fui. Não é o problema, mas assim, a gente sabe que as mulheres também têm. Sendo mulher trabalhando, a gente pensa, poxa, quando vai ter uma ali ganhando também, né? A gente não se vê, né? A gente não vê nada parecido e também não tem aquela inspiração, né? Então, a gente precisa alcançar muito, trabalhar muito, ter o nosso espaço. Como que você vê hoje o papel da mulher na parte de tecnologia voltada para produto? Quando a gente olha as empresas, tanto startup quanto maior, a gente vê justamente isso. A gente tem muitos homens ali no C-Level, né? A gente tem CTO, CEO, todos eles são homens. Mas eu acho que vai ser uma mudança quase que gradual. E aí eu vou engatar já na importância que eu vejo. Mas eu acho que essa mudança ela não vai ser da noite para o dia. Daqui a uns 5, 6, 7, 10 anos a gente vai ver se a gente continuar realmente, não, vou me colocar nesse contexto, vou me colocar em tecnologia, porque existe muito não é bem, eu acho que é um preconceito mesmo, que quando a gente está em um outro contexto que não é de tecnologia, a gente vê aquilo como uma coisa 100% inalcançável. E eu acho que isso reforça ainda mais para mulheres, né? Porque o contexto de tecnologia vem ali das faculdades de análise de sistemas, vem ali das faculdades de engenharia, de computação e tudo mais, que são majoritariamente homens. Então, da onde a gente veio? A gente veio desses contextos. Então, eu acho que é um problema muito mais estrutural do que, de fato, uma coisa que os homens... hoje eu acordei, só vou contratar homens. Não, sabe? Não é isso. Não é isso. A gente vê que não. É uma coisa muito mais lá do fundo, que te impede muito. Então, a gente tem as mãos muito limitadas. Eu tenho só 2 mãos.
a Yá só tem 2 mãos, a fulana tem 2 mãos, a gente não vai ter mãos o bastante para mudar tudo isso em 1 ano, em 5 anos. Então, isso vai ser gradual. E eu vejo, sendo muito honesta, eu vejo que as coisas têm mudado bastante. Lá na 11 é bem diverso, tem muita mulher mesmo. E eu não vou nem entrar no aspecto de cor e tal, mas também Sim. é bem diverso com relação à cor. E eu acho que é uma frente que eles estão realmente reforçando, sabe? Quanto mais diversidade é melhor. E a gente sabe que a diversidade é bom justamente porque são histórias diferentes. Do mesmo jeito que eu vim de atendimento, vim de hotel e tudo mais, pode vir uma pessoa que foi taxista em um momento. Conheci uma pessoa de produto que já foi taxista. Então, assim, ter essa diversidade traz diferentes visões. E eu acho que isso que é o importante, sabe? Quando a gente está falando de mulheres, a gente tem um contexto de muita resiliência, né? A gente tem que se provar muito, a gente tem que... Se uma pessoa tem um conhecimento tal, você também tem, mas você tem que se provar mais. Você tem que falar 2 vezes o que você pensa. E, putz, mansplaining a gente nem... É ótimo, né? Às vezes você tá ali, quando você menos espera, no mesmo reunião, vem lá e te explica algo que você já estava explicando e quer falar como se você soubesse menos do que ele, né? No meio de uma galera, assim, numa reunião. E aí fica chato a gente fazer aquela coisa de retribuir o constrangimento. Porque você está num contexto Sim. de trabalho. Não tem como. Então, um ambiente seguro. Não dá pra gente fazer isso, né? Então, eu acho que existe uma solidão também, assim, às vezes, quando eu penso, por exemplo, numa call cheia de homens e você é a única mulher. Eu acho que, apesar de ser muito solitário, às vezes você sentir que, putz, eu sou a única mulher aqui, você está dando o seu passo, você está fazendo dando o primeiro passo, né, para estar ali. Então, você está ocupando o espaço. Aqui é só homem antes, agora tem você. No futuro vai ter 2, no futuro vai ter 3, no futuro pode ser que todo mundo ali seja mulher. Então, alguns estereótipos eles vão se reforçando muito por causa que eu tinha falado, né, das estruturas, de onde vem a tecnologia, né, de onde está vindo essa questão de produto e tudo mais. Então, acho que a importância da diversidade é porque você tem diferentes visões, você tem diferentes perspectivas e você vai ter diferentes maneiras de lidar com o produto, maneiras diferentes de lidar com as demandas no geral. Então, isso enriquece muito o produto, isso enriquece muito o dia a dia. E cria conexão, que foi uma coisa que a gente comentou, né, lá no início, tipo, pessoas completamente diferentes se juntaram e hoje a gente tem um grupo de mulheres que se apoiam muito, a gente leva eventos, aí trouxe outras pessoas do grupo também para cá, então isso enriquece muito. Essa é o tipo de coisa que a gente precisa focar quando a gente está pensando em uma mudança. São pequenos passos, são grupos, é a gente se unindo, é a gente trazendo as pessoas, é a gente trazendo o holofote para essa pessoa falar e as pessoas terem conhecimento de que cada um vem de uma origem diferente, mas isso é extremamente enriquecedor, sabe? Sim, e até falando da parte de diversidade, não só os insights e ficar muito mais rico e muito mais conexo ali com o cliente, mas é até lucrativo. Eu lembrei disso, até olhei aqui no Google, tem um estudo do McKinsey, que empresas com diversidade no quadro de funcionários têm de 15% a 35% mais de lucro. Então, isso, acho que ali na ponta do cliente, ele se sente representado também, a linguagem fica mais fácil, e até a nível de investimento, né? Os grandes investimentos fazem ali quando a empresa tem esse quadro de diversidade. Então, é bom para todos os lados. Vamos investir em diversidade. Trago mais mulheres, trago. E falando um pouco dessa parte de diversidade, de mulheres, o que a gente precisa alcançar, uma coisa que eu lembrei, do mesmo jeito que eu fiquei um pouco desapontada lá, que eu fui ver a batalha de startups, não tinha mulheres, nenhuma ganhou. Por outro lado, lá nesse XSW, que foi o maior evento de inovação do mundo, no Texas, né, eu fiquei maravilhada, porque as mulheres são absurdamente fantásticas. E é muito blogueira, eu vi tudo pelos stories, tá? Tinha muita mulher, muita. Eu acho que a quantidade de palestrantes era até maior que a dos homens, que eu vi muita mulher. Sim, tinha muita. E elas fazendo coisas fantásticas. Mulheres na NASA, achando cura do câncer, física quântica, quantum. Então, coisas fantásticas feitas por mulheres maravilhosas. Então, de lá eu saí assim, meu Deus. Ai, eu amo ser mulher. I'm just a girl. Então, sair com sabe, empoderamento, com uma coisa maravilhosa. É isso que é importante, né? Você vê a pessoa ali e você fala, poxa, então eu consigo também. Então, você fica mais motivado. Você vai chegar lá na dele, minha filha, é o babado. Porque vamos fazer isso, vamos resolver. Porque você fica motivado. Então, a representatividade é importante para isso também, né? Então,
Acho que todo mundo sai ganhando nessa história. Perfeito. Eu vou começar um quadro agora que eu comecei há pouco tempo com a Sandy, então tá bom. que é mitos e verdades voltadas para produto, né, para sua área, onde você é expert. Eu vou te falar e você me fala se é mito ou verdade, se quiser explicar também um pouquinho. Tá bom. Vamos lá. O primeiro é: mito ou verdade, Sandy? Product managers precisam saber programar para serem bem-sucedidos? Mito. Eu acho que não precisa. Sendo muito sincera, não estou dizendo que você não precisa ter conhecimento nenhum. Eu acho que você ter conhecimento ali da base, tipo, o que é um if, o que é um else, a gente consegue ter noção do quão complexo vai ser alguma solução que você está querendo entregar. Então, eu acho que é um mito, você não precisa saber programar, tipo, ir lá no back-end, fazer o babado. Ah, é porque patch, microserviço. Não precisa. Você precisa ter noção do que é aquilo. E eu acho que isso ajuda você a ter contato. Ali tem, por exemplo, quando a gente usa o pair programming, né, você fica ali junto com o dev no dia a dia dele, vendo ele programar, ajuda muito. Então, acho que você ter ideia do contexto facilita para você. Mas não acho que você precise saber programar, e até para ninguém te passar, né? Você fala pro dev, essa tarefa aqui. Ele fala uma semana, você fala, não, isso aqui eu sei que é 2 dias, não vem me passar. Então, também mais para se resguardar, né? Sim, concordo. Mito ou verdade? O papel do Product Owner é mais técnico do que o Product Manager. Você falou um pouquinho disso, mas só para reforçar. Na minha percepção, eu acho que é uma verdade. Não que a pessoa de Product Manager não seja técnica, ela é muito técnica. Só que são técnicas diferentes, voltadas ali para estratégia, para percepção do produto e tudo mais. Agora, o Owner, ele é técnico mesmo. A gente vai usar metodologia ágil, a gente vai usar Scrum, é isso aqui que vai facilitar. A gente vai usar... E às vezes pode ser a decisão de você usar um épico ou uma história que vai fazer aquela solução ir para frente. Então, acho que é realmente um pouco mais técnico do que é o manager, sabe? Sim. Essa aqui eu coloquei, eu vou fazer, mas acho que já ficou claro. Mulheres enfrentam mais desafios do que os homens ao entrar em áreas de tecnologia? Com toda certeza. Acho que a gente falou bastante sobre isso aqui, né? Isso. Sim, e isso é intrínseco, né? Acho que você falou, representa muito isso. Não é que na hora de contratar, não. Hoje eu vou só contratar homem. Não é isso. Não é. A gente vê que não, sabe? No dia a dia, a gente conversa com o seu chefe, com pessoas do time que são homens. Você vê que não é assim. Que eles tratam vocês de igual para igual. Mas é uma questão muito mais, assim, intrínseca, extremamente estrutural, que às vezes você pensa, putz, realmente só tem homem aqui, né? Mas, a gente sabe que é verdade, a gente sofre mais para chegar. Mas vai mudar, já conquistamos muito. Com certeza. A inteligência emocional é uma habilidade essencial para quem trabalha com gestão de produtos? Não, obviamente. Imagina. Meu amor, sim, é muito, porque assim, é o que eu estava falando, né? Hoje em dia eu estou no paraíso, que é trabalhar com produto, trabalhar remotamente na minha casinha, no conforto da minha casa. O híbrido, vou uma vez na semana, 2 vezes na semana. Isso daí, gente, é incrível, porque quando você resolve problema, tem que resolver impasse, tem que ajeitar as coisas, porque tá uma correria, porque deu um problema e tudo mais. Num hotel, na frente da pessoa, a pessoa reclamando na sua cara. Então, assim, inteligência emocional, eu aprendi lá atrás, a gente não levar pro pessoal, não é você, sabe? Às vezes as coisas acontecem, não é contigo, não é a Sandy. Não é a Sandy que eu tô achando que é uma incompetente, sabe? Às vezes, não é isso. Às vezes a pessoa tá estressada pelo contexto, ela tá ali, o serviço. No meu caso, quando eu era recepcionista de hotel, o produto que eu tava ali ajudando a trazer a vida e tudo mais é um serviço, que é o hotel. Você tem uma cama, um local para você descansar. Agora é um produto, é um aplicativo, é uma solução, um pedaço do aplicativo. Então, tem inteligência emocional para lidar com essas coisas, com esses imprevistos, sei lá. Caiu o servidor, Mona, é isso, sabe? Gather yourself e vai. Você segue com calma, vamos ver o que é isso. Se você desesperar, já era, você não vai conseguir resolver. Então, é importante para qualquer profissão, sendo muito sincera. Mas acho que o produto, porque como é muito novo, as pessoas também não têm tanta percepção do que é, né? É difícil a gente explicar para seu pai, para sua mãe, pessoas de outras gerações, o que é produto. Para se tratar disso, dessa incerteza, quanto mais centrado você tiver, mais equilibrado você tiver, é melhor para você, sabe? É aquela frase, né? No meio do caos, procura a pessoa mais centrada da sala. Sim. Que no caso é o pior. Tá todo mundo berrando ali assim e tá o cara aqui assim. Meu Deus. É uma liderança, né? PO e PM são líderes natos. E só um parênteses em mito e verdade, como a gente falou de inteligência emocional, inteligência artificial. Sim. Você está usando no dia a dia, como que é o seu dia a dia com a IA? Uso bastante.
Com certeza. Porque, assim, por exemplo, às vezes você está escrevendo uma história e você tem plena certeza do que é a história, do que é o fluxo sabe, tudo, termos de aceite, tudinho. Mas quando você consegue utilizar a inteligência artificial a seu favor, você entra ali no chat GPT e fala, me dê um modelo atualizado de escrita de história, de storytelling, alguma coisa do tipo. Ele vai te trazer uma coisa com muito mais substância. Isso porque muitas pessoas foram lá e fizeram a mesma pergunta. Então, ele está pegando essas informações, você vai estar pegando informação de várias pessoas. Aquela inteligência artificial ela foi alimentada por pessoas. Então, não é como se você estivesse falando com um robô. Você está pegando informações que pessoas deram para ele. Então, você vai pegar aquela informação, trazer para o seu dia a dia, ajudar você a escrever uma história melhor, ajudar você a escrever uma task melhor, ajudar você a colocar mais riqueza de detalhes em regras de negócio, escrever melhor o seu Notion. Você pode usar tudo isso com IA. Então, acho que ela está ali realmente como uma ferramenta para te ajudar. Eu vejo no dia a dia também os devs usando, porque tem ferramentas direto, né? Às vezes, no ambiente de desenvolvimento, eles conseguem colocar, sei lá, um código tal. Por que não está funcionando? Aí eles vão lá e descobrem com muito mais rapidez do que ficasse todo mundo ali quebrando a cabeça para saber qual que é o bug, o que é o pedaço do código que está com problema. Então, acho que ele é uma ferramenta extremamente importante. Eu uso no meu dia a dia, com toda certeza. E acho que as pessoas tinham que perder um pouquinho o preconceito com o IA, sendo muito sincera. Tipo, ela não vai roubar seu emprego, gente. Calma, vai dar tudo certo. Ela vai te ajudar a manter o seu emprego, se você usar da maneira certa. Então, acho que a IA ela tá aí justamente para auxiliar a gente nas coisas do dia a dia. Que na correria de produto, gente, às vezes você tá ali com 1 milhão de coisas para fazer, 1 milhão de entregas para fazer, e aí você não vai escrever tão bem uma história. Então, você leva lá todos os critérios, todas as coisas para ela, ela vai te ajudar. Não é para mim, para você pegar e, do jeito que tá, tudo capitalizado, cada letra em maiúsculo, e você jogar lá. Não, gente, calma. Faça o seu momento ali de filtrar, olhar e tudo bonitinho. Então, é uma ferramenta, sendo muito sincera. Tem que saber fazer o prompt, sempre vai ter que ter o humano ali para fazer o prompt. Exato. Saber fazer o prompt que é importante. Então, assim, não é que ela vai roubar seu emprego também. Ela precisa que você faça a pergunta certa. Isso. É usar a seu favor, né? De uma maneira certa. Essa aqui, acho que essa é boa, você vai gostar. Ó, Não, isso eu já falei. Produtos digitais devem sempre ser desenvolvidos com foco no que o usuário quer e não no que ele precisa. Igual eu falei, eu acho que ele nem sempre sabe o que ele precisa. Então, eu acho que é no que ele precisa. O que ele quer, a gente consegue casar com o que ele precisa se a gente tiver o direcionamento certo, né? Se a gente for parar para pensar ali quando a gente está vendo o momento de discovery do produto, a gente está vendo aquele momento de entender como é que vai ser esse produto, eu acho que a gente tem que ter essa visão muito voltada para métricas que a gente tenha de engajamento. Então, se as pessoas estão engajadas numa solução tal dentro do seu portal, dentro do seu aplicativo, a gente tem que olhar para aquilo e falar, tá, elas estão muito engajadas nisso daqui. Por que será? Então, a gente tenta ir lá, ver com ele, fala com o comercial, fala, quando você fizer a próxima reunião com ele, tenta ver por que eles estão usando mais, ver se realmente isso está refletindo a realidade. Então, assim, às vezes o que eles usam muito não quer dizer que eles tenham noção que eles estejam usando muito, sabe? Às vezes é 100% quase que instintivo. Eles usam o aplicativo da maneira que vem aqui para eles. Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Então, eu acredito que tem muito mais a ver com o que ele precisa, porque às vezes ele não tem noção que ele está usando muito aquele tal pedaço ali do aplicativo. E eu uso muito mapa de calor, assim, para ver, sabe? Quando a gente entra lá e vê o nível de clique, tá clicando muito aqui, porra, tá vermelho, tá mandando muito rage de clique, sabe? A pessoa tá ficando com raiva que isso aqui não era para ser um botão. Então, se bobear, isso é o que ela precisa. Não virou um botão, por quê? Talvez a gente possa criar um botão aqui. Aí lá vai a gente, ir atrás de uma solução e tudo mais. Então, acho que tem mais a ver com o que ele precisa, sendo muito honesta. Que é isso que vai manter ele engajado na solução, sabe? Perfeito. E, Sandy, a gente já está aqui há quase 1 hora. Meu Deus. Olha como é rápido. Pra você ver. Loucura, né? Eu acho isso muito legal, principalmente quando a gente tem convidadas com tanta coisa, esse papo rico. E aí a gente vai começar, então, a caminhar para o fim com os nossos agradecimentos, nossas mensagens finais. Já te agradeço de novo por estar aqui. Eu estou adorando. A gente precisa marcar mais vezes, porque é muita coisa. E se você pudesse dar um conselho para uma mulher que está migrando, querendo entrar na área de tecnologia, ou começou e está ali, né, com seus anseios, suas dúvidas, seus medos, qual conselho você daria? Não desiste, mas principalmente seja você mesmo. E quando eu falo você mesma, não é uma coisa muito
genérica, assim, seja você mesma. Não, use tudo que você tem de bagagem a seu favor. Ser você mesma é o que vai te trazer sucesso nesse percurso, sabe? Então, você pegar tudo aquilo que você aprendeu lá atrás, todas aquelas habilidades, comunicação, flexibilidade, se você é dinâmica, você é organizada, usa tudo isso. Isso que vai fazer você conseguir se inserir no mercado, se você quiser começar a trabalhar com o produto. É isso que vai te ajudar, de verdade. Perfeito. E, Sente, foi uma honra estar aqui com você, saber um pouco mais da sua história e dicas de como a gente pode migrar de carreira e construir uma carreira sólida em produtos e principalmente na parte de diversidade, a importância que tem mulheres como você, mulheres como eu, mulheres no geral, estarem na frente de produtos, na frente de tecnologia, inserida nesse meio para que a gente seja representada e ganhe força. Sim, né? concordo. Então, você quer agradecer, agora o espaço é seu. Alguém específico? Gente, só um adendo Vou que eu queria falar. Achei super legal. Lá no início você falou da Ana. Eu não sabia que ela tinha te influenciado a mudar para cá e a mudar de carreira. Então, achei super legal. É uma pessoa que influencia muito na sua vida, assim como meu marido me influenciou para tecnologia. São os parceiros certos que fazem a gente pro lugar certo. Por isso que é importante, né? Beijo, Ana. Você é maravilhosa. Eu queria agradecer por ela. Não, então, de mensagem, eu ia trazer justamente isso. Gente, façam o possível para ter as pessoas por perto com você, pessoas que querem o seu crescimento. Então, assim, o fato de eu ter ouvido a Ana lá atrás e hoje a gente ter uma vida muito mais confortável, a gente ter o nosso filhinho Pedro, a Iá ter ouvido o marido dela lá atrás, foi o que fez a gente mudar de ideia. Falou, poxa, essa pessoa acredita em mim, então eu vou usar isso a meu favor. E a partir disso, você começa a acreditar em si mesmo. Então, eu acho que ter essas pessoas, ter uma rede de apoio é extremamente importante. Ter pessoas que te apoiam ali na sua caminhada é extremamente importante. Que entendam o seu contexto, estejam presentes no seu contexto. Porque uma amiga pessoal está aqui trazendo todo esse projeto, né, do podcast da Acende a Luz, e eu estar podendo falar isso com vocês, é rede de apoio, gente. Isso daqui não foi do nada. Essa oportunidade não aconteceu do nada. Então, foca muito na rede de apoio de vocês, tenham essas pessoas por perto e usem isso a favor de vocês, para o crescimento de vocês. De verdade. Que lindo. Acho que falamos toda a mensagem. Era essa mensagem que a gente queria passar para vocês. Tenham pessoas que acreditem no seu potencial. E também incentive a amiga, às vezes aquele diamantezinho ali que precisa ser lapidado. Você vê que ela tem uma fala legal, uma comunicação legal, habilidades. Incentive a outra, né? Sim. A gente tem muito isso de uma sobe e leva a outra. A gente vai sempre juntas, mulheres se apoiam. E é isso. Muito obrigada por assistirem mais um episódio do podcast Acende a Luz. Até a próxima. Muito obrigada.